Olá, esse é o Espaço Orçamentário, podcast da Secretaria de Finanças e da Prefeitura de Curitiba, que começa já em grande estilo. Aqui comigo o secretário de Finanças, Vitor Pupi. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, boa tarde, Marco. Um prazer estar com você aqui, com a Estela também, nesse espaço novo, espaço orçamentário. Um espaço para discutir ideias e soluções, principalmente nesse mundo financeiro público. E a nossa primeira entrevistada é a Maria Estela Navarro Coimbra, que é diretora de projetos da SP Parcerias. Estela, obrigado pela presença aqui, por aceitar nosso convite. Obrigada, muito obrigada, Marco. É um prazer estar com você. Eu vou ler teu currículo inteiro aqui, porque é muito legal, para as pessoas entenderem o quilate da nossa convidada, viu, Vitor? A Estela é advogada com especialização em modelagem econômico-financeira de PPPs e concessões pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Tem quase 20 anos de experiência na área do direito, uma base sólida na área de estratégia de negócios internacionais, princípios econômicos e práticas governamentais, com passagens pelos Estados Unidos, Reino Unido e México, entre outros países. Está há 6 anos lá na SP Parcerias, que é uma sociedade de economia mista, integrante da administração do município de São Paulo. E ao longo da carreira dela, ela tem se dedicado a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento e inovação no setor de infraestrutura. Estela, já começo então falando desse momento especial que Curitiba vive. Nós acabamos de criar, a lei foi aprovada, estamos nos últimos preparativos para a PARS, que é a nossa empresa aqui que vai cuidar de parcerias e concessões. Como é que você está vendo esse momento no Brasil hoje e Curitiba entrando nessa discussão de forma mais veemente agora? Eu acho muito legal, Marco, a iniciativa. São Paulo mostrou que isso é possível, então houve um destravamento da agenda das PPPs municipais. Nós conseguimos ali criar uma carteira e um portfólio muito interessante. E é muito bom ver outros municípios seguindo esse caminho, criando as suas próprias estruturas para capacitar os servidores, para trazer gente qualificada, para poder melhorar a eficiência do gasto público. E então, parabenizo demais vocês, espero que tenham muita sorte nesse caminho. Vitor, como é que você está vendo esse momento aí? Eu acho que é um momento que, por dois lados, acho que o município tem maturidade para tocar. Primeiro porque eu acho que o próprio tema das PPPs e concessões, ele evoluiu muito no Brasil. Eu acho que a Estela, né, que representa um pioneirismo com a SP Parcerias, teve um caminho inicial e importante no Brasil de desenvolvimento do tema. Os grandes projetos, ideias estão lá, né? É muito legal ter você aqui por causa disso, Estela. E acho também que isso no Brasil acabou atingindo um momento ótimo para a gente lançar esses novos projetos de Curitiba. Isso um lado. O outro lado também, eu acho que a reorganização que o município teve nos últimos anos, e teve mais uma vez esse ano, uma nova estrutura administrativa, né, um novo ajuste administrativo, que torna possível o município dar mais vazão à sua capacidade de investir. Eu acho que o município de Curitiba vive ciclos. Esse ciclo atual, ele demanda uma nova forma de investimento público, né? Uma forma mais eficiente, uma forma mais rápida e que conte com o parceiro privado também, como exemplo dos projetos que a Estela vai falar um pouco aqui, né? Então, acho que é um duplo caminho vitorioso para o município nesse momento, lançar mão dessa estrutura, né? E também contar, claro, com gente qualificada. A gente tem muita gente boa no município de Curitiba para tocar aí essa nova experiência. Estela, o Vitor falou de ciclos, né? Estou lembrando aqui, há 20 anos atrás, 25 anos, falar em privatização era quase um palavrão, né? Muita gente arredia essa ideia. Você percebe que isso está ficando mais aceitável culturalmente? Eu acredito que é um desafio ainda. É preciso sensibilizar o público e também explicar o que é uma concessão, uma parceria público-privada. A verdade é que o nosso Estado ele já terceiriza muito. Há poucos servidores efetivamente prestando serviços diretamente ao público no Brasil inteiro. Então, na verdade, os contratos de concessões e parcerias público-privadas, em geral, eles só passam a prestar aqueles mesmos serviços que já são prestados por terceiros de uma maneira mais organizada,
com uma avaliação desse serviço mais rígida, mais objetiva, em que o desempenho desse privado ele é objetivamente mensurado. Então, isso também ajuda o servidor. O servidor, em vez de ter que lidar com 15 contratos de diferentes tipos, com diferentes prazos, com diferentes empresas, ele pode lidar com uma única que vai prestar todo esse plexo de serviços para ele. Então, entendo que, na verdade, trata-se mais de realmente mostrar para o público, mostrar para o cidadão que é a mesma coisa de uma maneira mais inteligente, mais moderna e mais eficiente. É por aí, Vitor? Eu acho que isso que a Estela falou é importante, né? Eu acho que para as pessoas entenderem, a gente que já está um pouco mais acostumado, mas as pessoas têm que ter exemplos, né? Então imagina você vai construir um hospital. Né? Você vai ter que primeiro, no modelo clássico, vamos dizer assim, licitar o primeiro projeto. Né? Licitar o projeto, vamos dizer assim, 6 meses, 8 meses, por aí, né? Se não tiver uma judicialização que leve mais tempo. Né? Aí depois você vai ter que, dando tudo certo, licitar a obra. Né? Aí mais quantos meses? Vamos dizer, talvez 1 ano para licitar uma obra de um hospital. Né? Eu estou contando que o terreno já não estou nem pensando no terreno ainda. Né? Aí depois você licitou a obra, enfim, antes do hospital pronto, você quer agilizar e você começa a licitar o enxoval do hospital. Né? Quanto tempo mais isso? Quantas pessoas envolvidas, né? E quando você tem um modelo em que você possa ter, às vezes até os mesmos executores, por que não? Né? Mas dentro de um modelo mais apto, em que de uma vez, claro, com um estudo prévio que leva algum tempo, né? Mas que esse estudo prévio já delimite o retorno desse parceiro privado, a forma de contratação, se eles vão se consorciar, se não vão, como é que vai ser, que você consiga lançar isso de uma vez só e pensar em algo não para o próximo ano, mas para os próximos 15, 20, 30 anos, né? Puxa, é claro que vai ter mais retorno para a sociedade. Eu acho que é isso, essa pergunta que se faz é importante, Mark, porque acho que isso desmistifica algo que já está funcionando no Brasil. Isso é verdade. E você acha que melhor no que, Vitor? Lá na ponta, lá para o cidadão que está no bairro mais distante. Por que isso ajuda aí? A gente conversava junto com o prefeito hoje, né? E a Estela falou uma coisa que é verdade, né? Enquanto se discute tudo isso, o hospital, enfim, ou a outra estrutura pública não chegou ainda no cidadão. Né? Então a gente perde tempo podendo prover uma estrutura pública, um serviço público para o cidadão e discutindo, às vezes, a burocracia. Né? Então eu acho que a primeira coisa, essa eficiência, é também do tempo. Né? E também, claro, da manutenção, da forma como isso vai ser contratado no tempo. Problemas temos em todos os contratos, né? Mas nós temos maneiras de prever e de regular isso, que são um pouco mais, eu diria, flexíveis, não sei se é a palavra, mas um pouco mais corretas do ponto de vista de relação tempo-dinheiro na estrutura das PPPs e das concessões. É isso aí, Estel? Não, acredito que sim. Acho que, em contraposição com a execução direta, a obra pública, a prestação de serviço direta, nas parcerias público-privadas, nas concessões, nós temos uma alocação de riscos que é diferente. Ela é compartilhada com o privado. Então, hoje, se o Estado contrata uma obra, ele vai lá e aí, entregaram tantos tijolos, construíram tantos centímetros, então é uma questão de medição e uma assunção de riscos pelo poder público muito grande. Se algo dá errado ali, imediatamente aquilo já precisa ser recompensado porque senão o privado para a obra, etc. Isso acontece diariamente no país todo. Numa parceria público-privada, esse risco da construção e do tempo do negócio é transferido para o privado. Então, ele tem muito mais interesse em fazer a obra mais rápido, para que ele possa começar a operar e receber mais rápido, e ele também tem interesse em fazer uma obra que seja mais fácil de manter ao longo do tempo. Então, existe uma alocação de riscos mais eficientes. Então, o poder público ele não precisa assumir todos os riscos, tal qual costuma se fazer numa contratação tradicional, e, além disso, há um alinhamento de incentivos para que aquele parceiro privado ele faça a obra com mais qualidade
e mais rápido para oferecer esse serviço quanto antes, para que então ele possa ser remunerado. Agora, talvez o principal desafio seja essa equação de garantir o interesse público e a rentabilidade do parceiro privado. Como é que é o desafio? Onde está o segredo, Estela? Eu acho que isso também tem uma visão, talvez, um pouco deturpada de que, nossa, mas como assim ele vai lucrar com isso? Como o Estado opera hoje, os parceiros privados já lucram. Ninguém ali está fazendo caridade. A diferença é que a gente não vê o todo. Então, há uma multiplicidade de contratos pequenininhos em que talvez isso não seja tão evidente. Quando a gente faz um contrato que ele é mais complexo, que ele junta mais serviços, isso fica mais evidente, que há ali uma remuneração do capital do privado. Mas a verdade é, você precisa convencer um investidor. Pense que as taxas de juros aqui no Brasil são altíssimas. Você precisa convencê-lo, ao invés de deixar o dinheiro parado no banco, para ele vir, investir, construir uma obra. Correr risco. Exato, correr risco, construir um equipamento público e operá-lo. Então, ele precisa assumir esses riscos e ser remunerado ao mesmo tempo. Então, precisa ser algo que remunere adequadamente, nem mais, nem menos do que deveria. Mas a verdade é que, em qualquer prestação de serviço de um parceiro privado ao poder público, a presença do lucro, a presença da recompensa pelo capital já está presente em qualquer lugar. A diferença só é que talvez ele fique mais evidente porque são contratos mais complexos e que são avaliados com lupa. Vitor, é importante explicar isso, destrinchar, né? Quando a prefeitura, o Estado, o governo federal contrata uma empreiteira para uma obra, já tem essa relação. Quando você terceiriza algumas funções, recepcionista, o pessoal que ajuda na limpeza, já tem tudo isso. Então, essa relação já existe, né? Essa relação já existe, né? Como a Estela falou, não é novidade, né? O lucro em si, a remuneração do capital já existe no serviço de contratualização normal, né? Uma licitação qualquer, por isso que a licitação, a pessoa dá um desconto. Dentro do valor proposto, obviamente, tem uma remuneração do recurso. Do contrário, ela deixa o recurso hoje no banco e está pagando muito bem, obrigado, né? E eu até aproveito, Mark, que a Estela mencionou algo importante, e talvez para entender um pouco como é que foi a evolução nesses últimos anos, do ponto de vista de modelagem, de custo de capital, como é que você viu assim, se permanece igual, as mesmas premissas lá atrás, de custo de capital, WACC, ou se isso mudou alguma coisa nos últimos anos? E mais uma pergunta, talvez até vou mais além, assim, como é que você vê o futuro? Muitas empresas, muitas estruturas estão sendo criadas, né, para tratar de PPPs, enfim. Como é que você vê, o que vai sobrar nesse mercado? Você está pensando aqui daqui a 10, 15, 20 anos, já que você trabalha com esse horizonte de 15, 30 anos sempre? O custo de capital, no final das contas, o Brasil sempre foi um país desafiador do ponto de vista macroeconômico. A gente sempre tem incertezas no horizonte. Então, ele varia muito de acordo com o setor e eu acho que há uma variação que eu diria isso. Antes da pandemia era um cenário, pós-pandemia é outro, e ele vai caminhando, né? A gente tem a reforma tributária vindo em frente, a gente tem que fazer uma estruturação de projeto que seja flexível o suficiente para lidar com a reforma tributária, mas a gente ainda não tem clareza de que alíquotas são essas e etc. Então, a gente trabalha num momento de bastante incerteza. Então, basicamente, a gente costuma discutir bastante as premissas que a gente coloca no nosso cálculo do WACC para entender se aquilo é suficiente para remunerar o capital, para atrair o investidor, para fazer aquele investimento a longo prazo. A gente quer esse parceiro privado conosco por 20, 25, até 35 anos. Então, é preciso que ele tenha uma segurança com relação à rentabilidade desse projeto. Agora, o que o futuro nos reserva, eu acho que em termos de Brasil é sempre desafiador falar, mas eu entendo que é inevitável que o país como um todo caminhe para estruturas mais modernas
de contratos. Não há como sustentar o Estado com contratos que são de curtíssimo prazo e que não têm incentivos alinhados e nem uma alocação de riscos mais eficiente. E você acha que o mercado vai conseguir absorver essa quantidade grande, crescente de concessões, PPPs que estão sendo pensadas, né? Não só em Curitiba, mas no Brasil, né? A gente tem vários aí exemplos de estruturas que estão sendo pensadas dessa forma, né? Pode-se pensar em uma estrutura que remunere o capital de uma forma boa, né? Mas você acha que o mercado brasileiro ele está preparado para uma expansão dessa forma de contratação? Eu entendo que o mercado ele vai reagindo ao que, nesse setor especificamente, o poder público acaba sendo um grande indutor. Então, eu penso em parques urbanos. Então, antes do Parque Ibirapuera, não havia um mercado de parques urbanos no Brasil. Isso foi criado. Então, veio um primeiro corajoso que foi lá, mostrou que aquilo era possível. Isso foi criando um mercado. Acho que a verificação independente também é outro mercado que vai, de repente, nós temos dezenas de contratos de iluminação pública que precisam de um verificador. Depois, esse verificador vai ver que ele pode prestar em outros âmbitos esse mesmo serviço. Então, é inevitável que talvez o poder público vá à frente e indique, e eu acho que o mercado, nós esperamos que ele seja competente para visualizar esses espaços de crescimento e poder tomar conta. Pode ser que seja um pouco atrasado em relação aos desejos do poder público, mas eu acho que também o tempo de estruturação dos projetos permite que o privado consiga ir mapeando essas oportunidades e se estruturando para isso. Só para trazer o dado, Vitor, da dimensão disso, só no primeiro semestre desse ano, 82 bilhões, B de bola, bilhões de investimentos, com 104 editais e 66 contratos assinados. Esse número é do Radar PPP, que é uma ferramenta que é utilizada por todo o país, ou seja, tem muita coisa para ser discutida. Você falava dos setores, e o exemplo é muito bom. Até bem pouco tempo atrás, ninguém pensava em fazer uma parceria em um parque público. Ibirapuera, o Vila Lobos, lá em São Paulo, avançaram bastante nesse caminho. Quais outros setores você vê possibilidades que ainda estão pouco explorados? Sem dúvida, o setor agora vê um boom de projetos daquilo que nós chamamos de infrasocial. Então, escolas, hospitais, que são equipamentos públicos que demandam muita manutenção e uma manutenção de qualidade. Então, me parece que essa é a nova fronteira que, especialmente os municípios, estão explorando, sem prejuízo dos estados, que já têm essas concessões mais tradicionais de estradas e etc. Mas me parece que nós estamos caminhando, de fato, para essa infraestrutura social de principalmente escolas, hospitais, mas eu diria que equipamentos públicos em geral. E agora é o momento de que os municípios consigam entender quais são as necessidades e como eles poderiam utilizar as parcerias público-privadas para lidar com as dores que eles têm. Mas olha lá, Estela, você me enrolou um pouco aqui, dá uma resposta. Quais novidades aí que você está vislumbrando no cenário? Eu diria que além de escola e hospital, eu diria que equipamentos de cultura, parques, mas também parques associados com outros equipamentos, como parques com centros de eventos e etc., que são estruturas que atraem investimentos para a cidade. Então, entendo que o poder público está percebendo que fazer apenas o investimento de um equipamento público e deixá-lo ali sem pensar na sua manutenção ao longo do tempo não é uma boa maneira de se gastar dinheiro público. Então, entendo que eles estão vendo que é preciso atrair o investimento não só para colocar as estruturas disponíveis para gerar receita, mas também para mantê-las ao longo do tempo. Vitor, você contou para ela já o desafio de Curitiba ou não? Temos vários, né? Mas falando, aproveitando esse gancho, tem uma questão importante que eu queria escutar o que a Estela pensa, né? Um problema não é só Brasil, o problema dos centros, né, das cidades. A gente tem problemas sérios em cidades desenvolvidas, em países também super desenvolvidos, em que os centros, especialmente depois da pandemia, ou foram
parcialmente abandonados, né, em razão de uma estruturação nova da prestação de serviços, enfim. Como que você vê, inclusive na revitalização desses espaços urbanos, ou colocação de novas estruturas, né? São Paulo, o governo de São Paulo está fazendo um projeto imenso, né, no centro de São Paulo. Como que você vê isso, Stella? Tem espaço para desenvolver o centro com PPP, para revitalizar, retrofitar o centro, vamos dizer assim, utilizando esses novos mecanismos? Sem dúvida. A São Paulo Parcerias tem um projeto super interessante chamado de subvenção econômica. Então, há uma área específica dentro do centro da cidade de São Paulo em que a prefeitura contribui com até 25% do gasto para fazer o retrofit daquele equipamento. E aí há uma série de incentivos caso eles sejam destinados à moradia social. Então, há faixas ali e o nosso último edital, o nosso terceiro lote, nós recebemos 19 projetos que estão sendo analisados até agora, entre eles o Copan e outros edifícios icônicos ali do centro da cidade. E a prefeitura, a ideia é essa, a gente vai analisar, temos até 200 milhões de reais para dar em subvenção econômica para que esses edifícios sejam reativados, não só reformados, mas também reativados. Tem como ter uma ideia desses 200 milhões? Quantos edifícios mais ou menos conseguiríamos pensar? Veja, esses 19, se não me engano, eles pleiteiam por volta de 75 milhões de reais. Então, há espaço para crescer bastante. Então, a depender do nível de reforma e do tipo de projeto, então, se ele for um bem tombado, isso tem uma pontuação maior, então há maneiras. Então, o mercado ainda está chegando lá. Então, aparentemente, o orçamento disponível, por exemplo, para essa última rodada foi maior do que o número de projetos recebidos. Então, há maneiras, e não é uma parceria público-privada segundo a definição legal, mas não deixa de ser uma parceria entre o público e o privado. O Centro Administrativo do Estado de São Paulo também é uma ideia para revitalizar aquela área. Eu trabalho no centro de São Paulo, eu adoro aquela área, é muito incrível, gosto muito de trabalhar lá, e acho que o Centro Administrativo, trazendo milhares de pessoas para aquela área, certamente também vai apoiar numa nova era para o centro da cidade, e eu tenho certeza que esse é um desafio comum a praticamente todas as cidades, não só no Brasil, mas no mundo, de como atrair e manter. Legal. Agora, a gente falou sobre riscos agora há pouco, né? Como garantir segurança jurídica para o parceiro que fecha um contrato? A segurança jurídica, ela depende também da postura do executivo. Eu acho que é importante a sinalização do executivo de que aquela agenda é levada a sério. Como nós vimos aqui, as parcerias público-privadas, elas costumam ser polêmicas. Então, é importante que os tomadores de decisão do executivo demonstrem o seu comprometimento com a agenda, porque é isso que vai trazer segurança no final das contas. Então, um contrato bem feito, de longo prazo, ele precisa ser muito bem alinhado entre os incentivos e os riscos e a remuneração do capital e a avaliação de desempenho, mas também precisa, sem dúvida, da visão do executivo de que aquele tipo de contrato ele é diferente de um contrato tradicional e que ele comporta uma flexibilidade bastante interessante para o gestor, no sentido de que há um alinhamento de interesses para os objetivos que precisam ser atingidos, que é muito mais interessante, sem que o executivo tenha que necessariamente desembolsar dinheiro na frente, na cabeça, como com uma obra pública comum. Por isso que o nosso podcast chama Espaços Orçamentários também, né? Eu acho que isso que a Stella mencionou você consegue ter alavancar é uma palavra errada nesse momento, que pode ter outro contexto, né? Mas você consegue sobrepor ideias, sobrepor novos projetos. Eu acho que você consegue, voltando à minha primeira fala, né,
da capacidade de execução para o ente público. Por quê? Porque, claro, se você tiver dentro da segurança jurídica um mercado que acredite no ente público naquela cidade ou naquele estado, enfim, você vai, com certeza, você vai criar um ciclo vitorioso e muito interessante de novos projetos. Né? Porque o projeto do hospital, por exemplo, ele vai demandar depois uma infraestrutura próxima ao local, e você pode fazer isso também utilizando outro tipo de modelagem, né? Novos pensamentos. Então, eu acho que esse ponto da Stella é importante, né? Você ter uma agenda e ter uma sinalização forte e criar essa cultura para o mercado. Eu acho que isso traz segurança, né? E traz também o investimento para a cidade. Eu acho que isso é por aí mesmo. O poder público também está aprendendo, né, Vitor? É importante esse vai e volta para compreender alguns detalhes, muitas vezes, né? Eu acho que o poder público não pode ter medo de errar. É difícil hoje ser gestor público porque tem um nível de responsabilização muito grande. Mas eu acho que é para os corajosos mesmo, né? Então, acho que não dá para ter medo de errar. Qualquer iniciativa nova vai conter erros, né? A pessoa tem que estar preparada para isso e não pode ter compromisso com o erro. Né? Eu acho que esse orgulho também não tem lugar. Então, eu acho que essas iniciativas novas, isso não só no campo da PPP, mas no campo de qualquer espectro aí da gestão pública, a gente precisa, para avançar, ter ciência que a gente vai errar. Né? Eu acho que isso, na verdade, não está na cultura ainda do Brasil, mas a gente precisa, de alguma forma, incorporar isso para poder dar passos maiores. Né? Como disse a Stella, voltar à prancheta, o que foi, o que não foi, e aí melhorar. Né? Eu acho que a gestão pública não é diferente da privada nesse sentido. Né? A gestão privada também erra. Fora do Brasil, você vê que existe uma aceitação muito maior, né? Quando uma empresa vai mal ou tem que se reconstruir. Né? No Brasil, hoje tem recuperação judicial, né? Antes tinha muito mais concordatas e falências. Né? Mas a falência é a sentença de morte não só da empresa, mas também daquele empresário, daquela pessoa. Né? Então, eu acho que isso no privado já teve uma evolução muito grande. Eu acho que no público é natural que a gente consiga incorporar isso ao longo do tempo. Né? Eu até brinquei com a Stella um pouquinho antes, eu acho que essa administração, enfim, é para pessoas que tenham coragem mesmo e queiram fazer coisas novas. Né? Por isso que tem as PPPs, né? Senão não existiria essa nova modalidade de contratação aí. Stella, dá um exemplo aí, você que gira o Brasil vendo vários projetos, participando de alguns, de um exemplo positivo e um negativo, que você acha que serviu como lição e melhorou essa discussão? Vamos ver. Um exemplo negativo, eu quero ser diplomática aqui. Mas eu acho que talvez, se a gente pensa na rodada de concessões de rodovias federais, em que o critério de julgamento, sendo a tarifa do pedágio, acabaram sendo muito agressivos num contexto macroeconômico que era muito peculiar na época, com um financiamento muito barato. Então, aquilo só fazia sentido se o BNDES financiasse com juros muito baixos. E aí muda-se o contexto político e econômico do país e muito rapidamente essas concessões não foram capazes de lidar com essa mudança do cenário. Então, acho que esse é um exemplo do que a gente tem que evitar fazer. Eu acho que os modelos econômicos financeiros desses projetos precisam ser mais conservadores. A gente não pode contar tanto com algo que realmente pode mudar muito rapidamente. Ao mesmo tempo, exemplos positivos, eu diria que toda a carteira que a São Paulo Parcerias conquistou nesses últimos 6, 7 anos mostra que mesmo os municípios que normalmente têm um cenário fiscal mais desafiador e menos recursos disponíveis também conseguem manter uma agenda que permita melhorar a qualidade do serviço público sem depender 100% de investimento público. Então, acho que é um exemplo
que a gente espera que seja seguido por mais entes federativos. Essa coisa da agenda é importante, né, Vitor, Estela? Não adianta só fazer uma parceria, uma concessão e achar que aquilo vai resolver. Tem que ter esse ecossistema, uma gestão tem que procurar isso para dar certo, né, vários projetos? Acho que tem que começar, né? Qualquer gestão precisa começar uma estrutura nova para colher os frutos para frente, né? A SP Parcerias tem quantos anos, Estela? 2013. 2013 foi criada. A gente começou mesmo em 2017. Então, com 4 anos aí um pouco no... Maturação. No limbo, maturação, né? Eu acho que passa também, claro, pela maturação do próprio modelo também, né? De concessão. Mas eu acho que é preciso começar, tá? Porque essas sementes aí que são plantadas, elas realmente às vezes demoram um pouquinho para maturar, né? Mas se não começa, você vai ficar no mesma contratação tradicional, no mesmo modelo de gestão, de uma forma indefinida. Então eu acho que essa perenidade depende do início, né? E acho, como disse, que é o momento certo para iniciar projetos aí desse quilate nos municípios. Estela, esse ecossistema de parcerias é importante? É muito importante como uma sinalização de que aquilo não é um sucesso de uma música só, que ali que o investidor ele pode ir nesse município ou nesse estado e ele vai ter uma carteira diversa para investir. Eu acho que isso é importante porque tem um custo de transação desse cara conhecer o mercado, conhecer o local e as peculiaridades. Então, quando há clareza de que há um plexo de projetos em que esses investidores podem olhar e podem potencialmente investir, eu entendo que se torna mais atraente e mais sustentável a médio e longo prazo. Curitiba está discutindo, já está na imprensa, isso é público, uma PPP para enterrar a fiação. O BNDES está participando desse debate, está para apresentar uma proposta. Como é que você está vendo isso, Estela? Falei para o Vitor que eu estou curiosa para ver. Já lidei com o assunto em São Paulo. E é caro. Acho que principalmente a principal questão é que é caro e uma obra complexa. Mas se alguém tiver encontrado uma maneira de fazer acontecer, eu quero ouvir, com certeza. Ou quem sabe pode fazer juntos, né? Por que não? Estamos abertos todos aqui, né, Vitor? É isso, gente. Acho que foi bom o papo, a estreia, né, Vitor, do Espaço Orçamentário. Virá muito mais coisa por aí. Estela, agradecer demais a tua presença aqui. Muito obrigada. Foi um prazer. Que bom estar estreando aqui o podcast. Vitor, vem mais por aí? Sempre, né? Já estamos acostumados aí a lançar novidades. Daqui a pouco a gente consegue pensar em mais coisas. Exato. Para terminar mesmo, tem uma pergunta aqui que está pulando no momento atual. O tarifaço imposto pelos Estados Unidos pode refletir nas PPPs? Você entende isso, Estela? Acho pouco provável. Primeiro porque ele tem sido dado a recuar nos seus tarifaços, então não ter se concretizado. Mas, em geral, eu acho que certamente as empresas exportadoras vão ser as mais afetadas. E aí, acho pouco provável que nós sejamos muito impactados, talvez ali na construção, tem algum elemento, mas entendo que não. Entendo que o tarifaço, aliás, em geral, eu vejo mais como uma oportunidade para o país do que uma ameaça. E aí, Vitor? Eu acho que nesse cenário atual é muito indireto, né? A questão é o que vem por aí. Eu acho que tem ainda as coisas ainda estão muito recentes, né? Não sei se pode vir um tarifaço 2 ou se pode ter um retrocesso. A questão é essa incerteza, e isso tem algum reflexo indireto, né? Eu acho que para PPPs e concessões é outra estrutura que a gente pensa, né? Mas do ponto de vista de país, claro, né? Essa incerteza aí, não só no país, mas no mundo, ela pesa nas definições aí de alocação de recursos. E esse, inclusive, pode ser um tema de um próximo podcast nosso, hein? Pode, sem dúvida, tem muito espaço. Bem colocado. Legal. Estela, mais uma vez, obrigado. Tchau, Vitor. Até a próxima. Tchau, obrigado, Mark. Valeu. Valeu.